O milionário debocha da mendiga negra berrando: "Largue isso! A tragédia inacreditável!" Ricardo Albuquerque, o rei do Leblon, dono de meio rio, o cara tava ali faceiro no bar do Beto, em Ipanema. Solzão rachando, champanhe gelada e ele mordiscando uma lagosta gratinada que custava mais que o aluguel de muita gente. A vida era boa, né? Mal sabia ele que o inferno tava para começar. De repente, um berro, um grito que cortou o burburinho chique do restaurante. Uma menina, negrinha, magricela, com uma roupa esfarrapada, surgiu do nada, correndo feito louca. "Seu moço, não come isso não, tá envenenado!" A guria gritava, os olhos arregalados de pavor. Ricardo, que tava todo prosa, quase engasgou com a lagosta. Olhou pra menina, Duda, sei lá quem era, com uma cara de nojo. "Sai pra lá, garota! Some daqui!" Ele bufou, já vermelho de raiva. A cena, claro, parou o restaurante. Camila, a esposa, uma dondoca metida besta, revirou os olhos. Giovanni Rizzo, o chefe estrela, um sujeito esquisito que vivia de sorrisinho amarelo, apareceu na hora, todo preocupado. Chamaram a polícia, levaram a menina. Ricardo fez o escândalo, claro. Mas sei lá, a imagem daquela garota, o medo nos olhos dela, não saía da cabeça dele. Uma coisa sinistra, saca? Chegou em casa, a ficha começou a cair. A Camila tinha comentado, dias antes, que detestava a lagosta. E os olhares que ela trocava com o tal Giovanni, um arrepio percorreu a espinha de Ricardo. Seria possível? No dia seguinte, ele voltou ao bar do Beto. Disfarçado, claro. Queria saber o que estava rolando. E aí, meu amigo, a coisa ficou feia. Na cozinha, um bilhete. Uma letra que ele conhecia bem, rabiscada num papel de pão. A lagosta, o plano. O mundo de Ricardo desabou. A vida dele corria perigo. E as pessoas mais próximas, talvez, estivessem envolvidas. Mas quem e por quê? O telefone tocou. Um número desconhecido. Uma voz sussurrou: "Se continuar com essa palhaçada, vai se arrepender. A próxima lagosta pode ser fatal." Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Se continuar com essa palhaçada, vai se arrepender? A próxima lagosta pode ser fatal. Ricardo ficou branco. A voz, rouca, dava calafrios. Desligou o telefone, tremendo. Precisava agir e rápido. Mas como? Em quem confiar? Camila? Giovanni, a menina do restaurante? Voltou pro Leblon, atordoado. Precisava de um trago, urgente. Entrou no botequim do Zé, ali na esquina. Uma cerveja gelada para clarear as ideias. Sentou no balcão, pediu a loira gelada. De repente, a TV ligada no jornal chamou a atenção. A manchete: "Garota invade restaurante e tenta alertar sobre envenenamento. Heroína ou louca?" Era ela, a menina. Duda, o nome dela. A reportagem dizia que Duda era moradora de rua, conhecida por ter visões, que já tinha causado confusão antes. Ricardo sentiu um aperto no peito. Será que estava ficando maluco de acreditar numa sem-teto? Saiu do bar, decidido a esquecer tudo. Era paranoia dele. Camila o amava. Giovanni era só um chefe esquisito. E Duda, uma garota perturbada. Mas no fundo, a voz da menina ainda ecoava na sua mente. "Tá envenenado. Não come isso não."
Chegou em casa. Camila estava linda, vestida para matar. Amor, vamos jantar fora? Quero te levar num lugar especial, disse. Com um sorriso doce, Ricardo hesitou, mas cedeu. Não podia viver paranoico para sempre. O restaurante era chique, desses que só gente rica frequenta. Camila estava radiante. Pediram vinho, petiscos, tudo do bom e do melhor. Ricardo tentava relaxar, mas o medo ainda o corroía por dentro. De repente, a luz se apagou. Um silêncio tenso tomou conta do lugar. As pessoas começaram a murmurar assustadas, e então um grito agudo, desesperador. Ricardo se levantou, tentando enxergar no escuro. A luz voltou, e o que Ricardo viu, meu amigo, mudou tudo. Camila estava caída no chão, com uma faca cravada no peito. E em cima dela, com uma faca ensanguentada na mão. Quem estava? Duda, a menina do restaurante. Duda olhou para Ricardo, os olhos marejados. Eu avisei que ela ia te matar, gritou, antes de ser agarrada pelos seguranças. Ricardo caiu de joelhos em choque. Camila, morta? Por quê? Ela sabia de tudo? Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Quando os paramédicos viraram o corpo de Camila, Ricardo viu um bilhete, grudado no vestido dela. Um bilhete escrito com a letra que ele conhecia tão bem, a sua. Giovanni, meu amor, hoje Ricardo vai provar do nosso veneno. Finalmente seremos felizes para sempre. Ricardo arregalou os olhos. Ele tinha escrito aquilo? Ele tinha planejado a morte da própria esposa? Mas como? Quando? Ele não se lembrava de nada. Será que ele estava louco? Ou será que estava sendo usado em um jogo muito mais sujo do que ele podia imaginar? E quem, afinal, era o verdadeiro mestre por trás de tudo aquilo? Giovanni, meu amor, hoje Ricardo vai provar do nosso veneno. Finalmente seremos felizes para sempre. Ricardo não conseguia respirar. Aquela letra era a dele, sim. Mas como? Aquilo não fazia sentido. Ele não lembrava de ter escrito nada daquilo. A cabeça latejava. Um turbilhão de imagens borradas, vozes abafadas. Ele era o vilão da própria história? Tinha enlouquecido. A polícia chegou. A sirene rasgando a noite. Levaram Buda, algemada, gritando que só queria ajudar. Levaram o corpo de Camila, coberto por um lençol branco. E levaram Ricardo, em estado de choque, para a delegacia. A noite na delegacia foi um inferno. Interrogatório atrás de interrogatório. Ricardo jurava que não se lembrava de nada, que não tinha planejado a morte de Camila. Mas a letra no bilhete era a prova que o incriminava. De repente, a porta se abriu. Um policial, com uma cara estranha, chamou Ricardo. Temos que te mostrar uma coisa. Levaram Ricardo para uma sala escura. No centro, um telão, e no telão, um vídeo. Um vídeo de Ricardo escrevendo o bilhete. Ele via sua própria mão rabiscando as palavras cruéis, com um sorriso sádico no rosto. Ele via seu próprio rosto, transformado em uma máscara de ódio e frieza. O vídeo terminou. Ricardo estava em choque. Quem era aquele homem? O que estava acontecendo com ele? Reconhece sua assinatura, Ricardo? Perguntou o policial com um tom acusador. Ricardo balançou a cabeça, desesperado. Eu não me lembro de nada. Isso é impossível. Foi aí que a porta se abriu novamente. E quem entrou na sala, meu amigo, fez o mundo de Ricardo desabar de vez. Era Duda. Mas não era a Duda magricela, maltrapilha, que ele tinha visto no restaurante. Era uma mulher elegante, vestida com roupas de grife com um sorriso frio nos lábios. Surpreso, Ricardo? Disse Duda, com uma voz calculista. Achou mesmo que eu era uma simples mendiga? Ricardo não conseguia entender. Duda? Quem era Duda de verdade? Meu nome é Eduarda Albuquerque, continuou ela, com um tom venenoso. E eu sou sua filha. Filha?
Ricardo nunca tinha ouvido falar de nenhuma filha. Aquilo era loucura. Sua filha bastarda, Ricardo, completou Eduarda, como se lesse seus pensamentos. Fruto de uma aventura sua, há muitos anos. Uma aventura que você tentou apagar da sua memória. Mas eu nunca me esqueci de você. E então, Eduarda revelou a verdade. Ela tinha planejado tudo. A aproximação de Camila com Giovanni, o envenenamento da lagosta, a invasão no restaurante, o bilhete. Tudo fazia parte de um plano elaborado para incriminar Ricardo pela morte. De Camila. Você me abandonou, Ricardo. Me negou um nome, uma família, uma vida digna. Agora você vai pagar por tudo o que fez, disse Eduarda, com os olhos cheios de ódio. Ricardo estava destruído, traído pela própria filha, usado como um peão em um jogo cruel de vingança. A ficha caiu. Ele não estava louco. Ele estava sendo vítima de uma armadilha diabólica. Mas por que ele não se lembrava de ter escrito o bilhete? Por que aquelas imagens borradas em sua mente? Eduarda sorriu. Ah, Ricardo, eu tenho meus métodos. Digamos que eu tenho alguns amigos que entendem de hipnose. E um bilhete falso é bem fácil de conseguir, não? Nesse momento, a porta da sala se abriu novamente. E quem entrou dessa vez deixou Ricardo completamente sem chão. Era Giovanni Rizzo. Mas não era o chefe esquisito com um sorrisinho amarelo. Era um homem forte, com um olhar frio e calculista. E na mão, uma seringa. Desculpe, Ricardo, disse Giovanni com uma voz gélida. Mas Eduarda precisa que você se esqueça de algumas coisas, para sempre. A seringa se aproximou. Ricardo tentou lutar, mas estava fraco, atordoado. Giovanni injetou o líquido em seu braço. A escuridão o engoliu. Quando Ricardo acordou, estava em um hospital. A cabeça doía, o corpo estava fraco. Ele não se lembrava de nada. Nada mesmo. Quem era ele? Onde estava? O que tinha acontecido? Uma enfermeira se aproximou com um sorriso gentil. Que bom que acordou, Ricardo. Você sofreu um acidente grave. Perdeu a memória. Mas não se preocupe. Estamos aqui para te ajudar a se recuperar. A enfermeira pegou um prontuário e começou a ler. Seu nome é Ricardo Oliveira. Você é um empresário bem-sucedido. E, infelizmente, sua esposa faleceu em um trágico acidente. Ricardo Oliveira, esposa, acidente? Nada daquilo fazia sentido. Mas, ao mesmo tempo, parecia tão familiar. A enfermeira continuou. Você precisa descansar, Ricardo. E não se preocupe. Vamos te ajudar a reconstruir sua vida. Tudo vai ficar bem. Mas, no fundo, Ricardo sabia que nada ficaria bem. Que a sua vida, a partir daquele momento, seria uma mentira. Uma farsa construída por sua própria filha, para vingar um passado que ele nem sequer conseguia lembrar. E o pior de tudo, ele não fazia a menor ideia do que estava por vir. Porque, no fundo, a vingança de Eduarda Albuquerque estava apenas começando. E Ricardo, sem memória e sem identidade, era a sua marionete perfeita. Seu nome é Ricardo Oliveira. Você é um empresário bem-sucedido. Infelizmente, sua esposa faleceu em um trágico acidente. Ricardo Oliveira. O nome girava na cabeça, estranho e familiar ao mesmo tempo. A enfermeira sorria, tentando acalmá-lo. Mas o sorriso não chegava aos olhos. Tinha alguma coisa errada, ele sentia. Um fio na barriga, um aperto no peito. Acidente. Canela. A imagem de um rosto bonito, agora borrada, tentava se formar em sua mente. Dor. Uma dor lancinante, como se tivesse perdido algo muito importante. Os dias se arrastaram no hospital. Exames, perguntas, mais perguntas. Quem era Ricardo Oliveira? Que tipo de empresário? Ninguém conseguia responder às suas perguntas. Pareciam estar evitando o assunto. Um dia, um médico, um cara mais velho, com cara de quem já viu de tudo, se aproximou. Ricardo, precisamos conversar. Ricardo gelou. Sabia que a verdade estava prestes a vir à tona. Você
Você não perdeu a memória completamente, começou o médico hesitantemente. Você reprimiu algumas lembranças, coisas traumáticas. Ricardo esperou, tenso. Antes do acidente, você estava sendo investigado, suspeito de assassinato. As palavras do médico caíram como bombas. Assassinato? Ele? Impossível! Sua esposa, Camila, ela foi morta e as evidências apontavam para você. O mundo de Ricardo desabou de novo. Ele não era apenas um empresário amnésico. Era um assassino em potencial. Mas há algo mais, continuou o médico com a voz embargada. Descobrimos algo sobre você. Algo que pode mudar tudo. Ricardo prendeu a respiração. Você tem dupla personalidade, Ricardo. Uma delas é um monstro. Dupla personalidade? Monstro? Aquilo é inacreditável. Nós encontramos registros de um tratamento psiquiátrico que você fez há muitos anos. Você tinha surtos de violência, períodos de amnésia. Você era outra pessoa. Ricardo tentava processar a informação. Era demais para assimilar. E encontramos isso, o médico disse, estendendo um envelope. Uma carta, escrita por você, antes do acidente. Ricardo pegou o envelope, as mãos tremendo. Abriu e começou a ler. Se você está lendo isso, significa que eu voltei. O monstro voltou. E eu preciso que você faça uma coisa por mim. Preciso que você encontre Eduarda. Encontre minha filha. Ela está em perigo. Ela sabe demais. E eles vão tentar silenciá-la. A carta caiu das mãos de Ricardo. Eduarda? Filha? Silenciá-la? O que estava acontecendo? De repente, a porta do quarto se abriu. E quem entrou deixou Ricardo sem ar. Era Eduarda, mas não era a mulher elegante e calculista que ele tinha visto na delegacia. Era a Duda Maltapilha, com o olhar desesperado do bar do Beto. Pai, ela sussurrou, os olhos marejados. Eles estão vindo me pegar. Eles sabem que eu sei a verdade. Que verdade? Ricardo perguntou, confuso. A verdade. Sobre quem realmente matou Camila. Duda respondeu com a voz trêmula. Não foi você, pai. Nunca foi você. Então quem foi? Ricardo perguntou, desesperado. Duda se aproximou, o rosto colado ao dele. Foi, ela começou, mas de repente um som abafado ecoou no quarto. Um tiro. Duda cambaleou para trás, com um buraco no peito. Caiu nos braços de Ricardo, os olhos perdendo o brilho. Eles não podem saber a verdade, ela sussurrou, antes de fechar os olhos para sempre. Ricardo gritou desesperado. Duda, sua filha, morta em seus braços. Mas que verdade ela estava tentando revelar? Quem a matou? E por quê? A porta do quarto se abriu novamente. E quem entrou congelou o sangue nas veias de Ricardo. Era o médico. O médico que tinha acabado de lhe revelar a verdade sobre sua dupla personalidade. O médico que tinha lhe entregado a carta. O médico com uma arma na mão. Sinto muito, Ricardo, o médico disse, com um sorriso frio. Mas a verdade tem que morrer com ela. Sinto muito, Ricardo, o médico disse, com um sorriso frio. Mas a verdade tem que morrer com ela. Ricardo não acreditava. O cara que ele achava que ia ajudar, o cara que parecia tão preocupado, era o assassino. Apontou a arma sem dó. Ricardo fechou os olhos, esperando o pior. Mas o tiro não veio. Um estrondo. A porta arrombada, pedaços de madeira voando. E quem entrou? Um cara alto, forte, com uma tatuagem de caveira no braço. Um cara com cara de poucos amigos. Polícia, mãos pra cima! O cara gritou, apontando a arma para o médico. O médico hesitou, mas abaixou a arma. De repente, o quarto encheu de policiais. Uma confusão danada. Sirenes, gritos, gente correndo para todo lado. Enquanto os policiais algemavam o médico, o cara da caveira se aproximou de Ricardo. Tá tudo bem, cara? Precisa de ajuda? Ricardo não conseguia falar. Estava em choque. Mas o cara parecia gente boa.
Ajudou ele a levantar. Levou ele para fora do quarto. Na sala de espera, um cara de terno se aproximou. Ricardo Oliveira? Sou o detetive Silva. Precisamos conversar. Detetive? O que estava acontecendo? O detetive Silva explicou que eles estavam investigando o caso da Camila há um tempo. Que suspeitavam do médico, que ele era meio esquisito, que ele tinha ligações com gente barra pesada. E a Eduarda? Ricardo perguntou, desesperado. Quem matou ela? O detetive fez uma cara estranha. Eduarda? Não encontramos nenhum corpo. Só você e o médico no quarto. Ricardo não acreditava. A Eduarda tinha sumido? Será que ela tinha fugido? Será que ela estava envolvida em tudo aquilo? O detetive continuou. Precisamos da sua ajuda, Ricardo. Você é a chave para desvendar esse mistério. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Ricardo sentiu um frio na espinha. Lá vinha bomba. Você não é Ricardo Oliveira. Você é Ricardo Albuquerque. Ricardo Albuquerque? Aquele cara rico do Leblon? Impossível. E a Camila? Não era sua esposa, era sua amante. Amante? Aquilo não fazia sentido. O detetive respirou fundo. A Camila era casada com Giovanni Rizzo. Giovanni Rizzo? O chefe esquisito? E Eduarda Albuquerque era sua filha. Aquelas palavras ecoaram na mente de Ricardo. Filha. Tudo se encaixava, de um jeito bizarro. A Eduarda descobriu que o Giovanni e a Camila estavam tendo um caso e que eles estavam planejando matar você para ficar com a sua grana. Ricardo não acreditava. A Camila, o Giovanni, eles queriam matá-lo? A Eduarda tentou te avisar no restaurante, mas você não acreditou nela. Ricardo se lembrou da menina gritando que a lagosta estava envenenada. Era a Eduarda. E o médico era cúmplice deles. Ele te drogou, apagou a sua memória para te incriminar pela morte da Camila. Ricardo estava zonzo. Era muita informação para processar. A Eduarda sabia demais, por isso eles tentaram matá-la. Mas ela conseguiu escapar. Então a Eduarda estava viva. Alívio. Ela está escondida, protegida pela polícia. Ela vai te ajudar a provar a sua inocência. Ricardo sentiu uma ponta de esperança. Talvez, no meio de toda aquela confusão, ainda existisse uma luz no fim do túnel. O detetive Silva se aproximou, o olhar sério. Ricardo, tem mais uma coisa. Uma coisa que vai mudar tudo. Ricardo prendeu a respiração. Nós encontramos o corpo da verdadeira Eduarda Albuquerque. Ricardo arregalou os olhos. O quê? Como assim? A menina que se passou por sua filha não era a Eduarda de verdade. Era uma impostora. O mundo de Ricardo girou. Quem era aquela menina, afinal? E por que ela estava se passando pela filha dele? O que estava acontecendo? Quem ele podia acreditar? A verdade, ele percebeu, era muito mais obscura e perigosa do que ele jamais poderia imaginar. E a próxima reviravolta, ele sentia, estava prestes a acontecer. A menina que se passou por sua filha não era a Eduarda de verdade. Era uma impostora. Impostora? Quem era essa garota, afinal? E por que tanto teatro? A minha cabeça girava. Parecia um liquidificador ligado no máximo. Precisava sentar, respirar fundo. Mas o detetive Silva não me dava tempo. Precisamos descobrir quem ela é, Ricardo. E por que ela fez tudo isso. Só assim vamos entender o que realmente aconteceu. Ele me levou para uma sala. Me ofereceu um café. Aquele cheiro forte me deu um leve alívio. O detetive começou a mostrar fotos. Fotos da verdadeira Eduarda Albuquerque. Uma menina loira, de olhos claros, bem diferente da morena que eu conheci. Uma menina que, segundo o detetive, tinha morrido há anos, num acidente de carro. A impostora
Ela sabia de tudo. Conhecia detalhes da sua vida, da sua família. Alguém contou para ela. Alguém que te odeia. Quem me odiava tanto a ponto de armar tudo aquilo? A lista era grande, eu sabia. Mas quem teria a capacidade de planejar algo tão elaborado, tão cruel? De repente, o celular do detetive tocou. Ele atendeu, fez uma cara estranha e desligou. Temos um problema, Ricardo. Encontramos a impostora. Meu coração disparou. Onde ela estava? O que ela tinha para dizer? Ela está na sua casa, no Leblon. Na minha casa? Como ela tinha entrado lá? Ela invadiu a casa e ela fez reféns. Reféns? O detetive me olhou nos olhos. Sua mãe, Ricardo. E a sua secretária, a Dona Maria. Minha mãe? A Dona Maria? Aquilo não podia estar acontecendo. Saímos da delegacia em disparada. Sirenes ligadas, o carro voando pelas ruas do Rio. A cada segundo o medo aumentava, me corroía por dentro. Minha mãe, aquela senhora doce, que sempre me apoiou em tudo, em perigo por minha causa. Chegamos no Leblon. A rua estava cercada de policiais. Um caos. O detetive me explicou que a impostora estava barricada na cobertura, com minha mãe e a Dona Maria. Ela estava me exigindo. Queria me ver, queria conversar. Não podemos deixar você ir lá, Ricardo. É muito perigoso, disse o detetive. Eu preciso ir, respondi, a voz embargada. Minha mãe está lá dentro. Eu não posso deixá-la. Depois de muita insistência, o detetive concordou, mas com uma condição. Eu usaria um colete à prova de balas e um microfone. E uma equipe da polícia me acompanharia de perto. Entrei no prédio, o coração na boca. Cada passo era um martírio. Cheguei na cobertura. A porta estava arrombada. Lá dentro, o silêncio era ensurdecedor. Estou aqui! Gritei. Deixem elas irem. Uma voz feminina respondeu, vinda de dentro de um dos quartos. Entre, Ricardo. Estou te esperando. Entrei no quarto, a arma em punho. Lá estava ela, a impostora, sentada numa cadeira, com minha mãe e a Dona Maria amarradas e amordaçadas no chão. Ela estava com uma arma apontada para a cabeça da minha mãe. Que bom que você veio, Ricardo, ela disse, com um sorriso frio. Senti sua falta. Eu não conseguia entender. Quem era aquela mulher? Por que tanto ódio? Quem é você? Perguntei, a voz tremendo. Por que está fazendo isso? Ela riu. Uma risada macabra, que me deu calafrios. Você realmente não se lembra, Ricardo? Depois de tudo que fizemos juntos? Juntos? O que ela queria dizer com aquilo? De repente, ela se levantou, jogou a arma no chão e começou a tirar a blusa. Eu fiquei sem entender nada. O que ela estava fazendo? Quando ela tirou a blusa, eu congelei. Uma cicatriz enorme, horrível, cruzava seu peito. Uma cicatriz que eu conhecia muito bem. Está vendo essa cicatriz, Ricardo? Ela perguntou, com um sorriso sádico. Lembra de quem fez isso? Eu não conseguia falar. A imagem da cicatriz me trazia lembranças borradas, confusas. Um acidente, uma briga, uma faca. Fui eu, Ricardo, ela disse, se aproximando. Fui eu quem te deu essa cicatriz. Há muitos anos. Quando você tentou me matar. Minha mente explodiu. Tentado matar? Quem? Ela se aproximou ainda mais, sussurrando no meu ouvido. Meu nome é Camila, Camila Rizzo. Camila? A minha amante? A mulher que, supostamente, estava morta? Não podia ser. Aquilo era impossível. A Camila estava morta. Eu tinha visto o corpo dela. Não, eu disse balançando a cabeça. Você está mentindo. A Camila está morta. Ela riu de novo. Morta? Você acha mesmo que eu ia morrer tão fácil, Ricardo? Depois de tudo que você me fez? E então, ela revelou a verdade. A verdade sobre o acidente de carro. A verdade sobre a sua morte. A verdade sobre o plano para me incriminar. Tudo tinha sido uma farsa. Um plano elaborado por ela, com a ajuda de Giovanni, para se vingar de mim. Você me traiu, Ricardo. Você me usou. Você me jogou fora como um lixo.
Agora você vai pagar por tudo que fez. A minha cabeça girava. A Camila, viva? Por trás de tudo aquilo? Aquilo era inacreditável. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. E tem mais uma coisa que você precisa saber, Ricardo. Ela disse, com um sorriso maquiavélico. A Eduarda não era sua filha. Era minha filha, com o Giovanni. Minha garganta secou. A Eduarda, filha da Camila e do Giovanni? Aquilo era demais para suportar. Ela sabia demais, Ricardo. Por isso, tivemos que silenciá-la. Um ódio incontrolável me invadiu. Eles tinham matado a Eduarda. Eles tinham me usado. Eles tinham destruído a minha vida. Eu parti para cima da Camila, cego de raiva. Mas ela era mais rápida. Pegou a arma no chão e apontou para mim. Fim da linha, Ricardo, ela disse, com os olhos cheios de ódio. Chegou a hora de você pagar por todos os seus pecados. Ela apertou o gatilho. Ela apertou o gatilho. Um clique seco. A arma falhou. Camila arregalou os olhos. Surpresa. Tentou de novo. Outro clique. Nada. A arma estava sem bala. Eu aproveitei a chance. Me joguei em cima dela. A gente caiu no chão, lutando. Ela era forte, desesperada. Me arranhava, me mordia. Mas eu estava cego de ódio, de raiva, de dor. Não ia deixar ela escapar. Consegui pegar a arma da mão dela. Apontei para o rosto dela. Aquele rosto lindo que um dia eu amei tanto, agora deformado pelo ódio. Por que, Camila? Por que você fez tudo isso? Eu gritei. Ela não respondeu. Só me encarava, com um sorriso de escárnio. Eu apertei o gatilho. Dessa vez, a arma não falhou. Um tiro, um grito e o silêncio. Camila caiu no chão, morta. Finalmente, tudo tinha acabado. Eu olhei em volta. Minha mãe e a Dona Maria, amarradas e amordaçadas. Me encaravam com horror. Eu a soltei, abracei minha mãe. Ela chorava, tremia. A polícia invadiu o quarto. Me algemaram, me levaram para fora. A rua estava cheia de gente, curiosa, assustada. Eu não ligava, só queria que tudo aquilo acabasse. Na delegacia, o detetive Silva me interrogou. Eu contei tudo, desde o começo. Ele ouviu, sem me interromper. No final, ele disse: acreditamos em você, Ricardo, mas precisamos de provas. E as provas eram difíceis de encontrar. O Giovanni tinha sumido, levado todo o dinheiro. A Camila estava morta. Parecia que eu ia ser incriminado de novo. Mas no dia seguinte, o detetive me chamou. Temos uma novidade, Ricardo. Encontramos o Giovanni. Meu coração disparou. Finalmente, a verdade ia vir à tona. Me levaram para uma sala de interrogatório. Lá estava ele, o Giovanni, amarrado, machucado, com cara de arrependido. O detetive começou a interrogá-lo. O Giovanni confessou tudo. Contou sobre o caso com a Camila, sobre o plano para me matar, sobre a falsa morte da Camila, sobre a morte da Eduarda. Ele disse que a Camila era a mente por trás de tudo, que ele só obedecia às ordens dela. Eu ouvia tudo. Incrédulo. A Camila era um monstro. No final do interrogatório, o detetive disse: Giovanni, você vai ser indiciado por homicídio, conspiração e fraude. Vai passar o resto da sua vida na cadeia. O Giovanni começou a chorar. Eu me arrependo de tudo, Ricardo. Me perdoa. Eu não disse nada. Não conseguia sentir pena nele. Ele tinha destruído a minha vida. Depois do interrogatório, o detetive me chamou para conversar. Ricardo, você está livre. As provas são claras. Você agiu em legítima defesa. Eu não conseguia acreditar. Finalmente a justiça tinha sido feita. Saí da delegacia, respirei fundo. O ar parecia mais leve, o céu mais azul. Eu estava livre. Mas a que preço? Minha vida tinha sido destruída. Minha família estava em ruínas. Eu tinha perdido tudo. Voltei para o Leblon. Entrei na minha.
Cobertura. A casa estava vazia, silenciosa. A lembrança da Camila, da Eduarda, me assombrava a cada canto. De repente, ouvi um barulho. Um barulho vindo do quarto. Peguei a arma, entrei no quarto, pronto para o pior. E lá estava ela, sentada na cama, com um sorriso no rosto. Surpresa, papai. A Eduarda, viva e com uma arma na mão. Mas como? Eu tinha visto Giovanni confessar que ele a tinha matado. Eu tinha... Você achou mesmo que eu ia morrer tão fácil, papai? Depois de tudo que eu planejei, eu não entendia. Nada fazia sentido. O Giovanni mentiu, papai. Ele sempre me protegeu. Ele é meu pai de verdade. O mundo girou. A Eduarda, filha do Giovanni? E o que isso significava? Eu planejei tudo, papai. Desde o começo. Eu queria me vingar de você, por ter abandonado a minha mãe, por ter me negado um nome, uma família. A Eduarda era a mente por trás de tudo. Ela tinha manipulado a Camila, o Giovanni, a mim. Ela tinha usado a todos nós como peças em seu jogo cruel. E a Camila? Ela não sabia de nada? Eu perguntei, incrédulo. A Camila era apenas uma ferramenta, papai. Uma ferramenta descartável. Eu não conseguia acreditar. Aquela menina era um monstro. E por que você fez tudo isso? Por quê? Enta vingança, eu perguntei, a voz tremendo. Porque você merecia, papai. Você sempre mereceu sofrer. Ela apontou a arma para mim. Fim da linha, papai. Chegou a hora de você pagar por todos os seus pecados. E eu fechei os olhos, esperando o tiro. Abri os olhos confuso. A Eduarda estava parada, me encarando, com um sorriso estranho no rosto. Sabe, papai, o Giovanni não é meu pai de verdade. O quê? Meu pai é você, papai. Você sempre foi meu pai. E então ela revelou a verdade. A verdade sobre a minha noite com a mãe dela. A verdade sobre o meu abandono. A verdade sobre o seu plano macabro de vingança. E no final, ela disse: Eu te amo, papai. E apertou o gatilho. E apertou o gatilho. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do quarto. A Eduarda parada ali, com a arma na mão. Eu estático, esperando a dor, a escuridão. Mas nada. Abri os olhos lentamente e a Eduarda estava sorrindo. Mas não era o sorriso de vitória, de vingança. Era o sorriso triste, melancólico. Eu não consigo, papai. Ela sussurrou, a voz embargada. Eu não consigo te matar. Ela jogou a arma no chão, caiu de joelhos e começou a chorar. Um choro convulsivo, desesperado. Eu não entendia nada. O que estava acontecendo? Eu te odeio, papai. Ela soluçava. Mas eu também te amo. Eu não consigo fazer isso. Eu me aproximei dela, hesitante. Me ajoelhei ao seu lado e a abracei. Ela se agarrou a mim como uma criança assustada. Eu sinto muito, filha, eu disse, a voz tremendo. Eu sinto muito por tudo o que aconteceu. Eu sinto muito por ter te abandonado. Ela continuou chorando, sem parar. Eu a abracei forte, tentando confortá-la. De repente, a porta do quarto se abriu. E quem entrou? Me deixou sem chão. Era a hora de acabar com isso, Ricardo. Ela disse com uma voz suave. Eu não conseguia falar. Estava em choque. Como ela podia estar viva? De novo? Eu preciso te contar a verdade, Ricardo. Ela continuou. A verdade sobre tudo. Ela se aproximou de nós, se ajoelhou ao nosso lado e começou a contar a história. Uma história que mudou tudo. A Camila nunca tinha me traído. Ela nunca teve um caso com o Giovanni. Ela nunca planejou me matar. Tudo tinha sido uma farsa, criada por minha mãe. Minha mãe? Aquela senhora doce, gentil que sempre me amou? Sim, a minha mãe. A Camila explicou que a minha mãe sempre foi obcecada por mim. Ela nunca aceitou o meu relacionamento com a Camila. Ela sempre achou que a Camila não era boa o suficiente para mim. E a Eduarda? A Eduarda era minha irmã. Irmã? Sim,
Irmã, a minha mãe teve um caso com o meu pai antes de se casar comigo. E desse caso nasceu a Eduarda. A Camila explicou que a minha mãe sempre escondeu a verdade sobre a Eduarda. Ela não queria que eu soubesse que tinha uma irmã. Ela tinha medo que eu a amasse mais do que a ela. E a vingança? A vingança foi toda a ideia da minha mãe. Ela que manipulou a Eduarda, que a convenceu a se vingar de mim. Ela que planejou cada detalhe do plano. A Camila explicou que a minha mãe sempre foi uma pessoa doente, obsessiva, manipuladora. Mas eu nunca percebi. Eu sempre a vi como uma santa. E agora, tudo fazia sentido. A obsessão da minha mãe por mim, o seu ódio pela Camila, a sua manipulação da Eduarda. Tudo se encaixava. Eu olhei para a Eduarda, que chorava em meus braços. Abracei-a ainda mais forte. Eu sinto muito, filha, eu disse, a voz embargada. Eu sinto muito por tudo que a minha mãe te fez. Ela me abraçou de volta, com força. Eu te amo. Papai, ela sussurrou. Naquele momento eu percebi que a minha vida nunca mais seria a mesma. A verdade tinha vindo à tona. E a verdade era mais assustadora do que qualquer mentira. Mas a história não tinha acabado ali. De repente, ouvimos um barulho. Um barulho vindo da porta. Alguém estava tentando entrar. Eu me levantei, peguei a arma. A Camila e a Eduarda fizeram o mesmo. A porta se abriu, e quem entrou me deixou completamente sem ar. Era a minha mãe, com uma arma na mão e um sorriso, demente, no rosto. Eu te amo, meu filho, ela disse, com uma voz doce. E por isso eu preciso te proteger, e apontou a arma para Camila. Eu te amo, meu filho, ela disse com uma voz doce. E por isso eu preciso te proteger. E apontou a arma para Camila. O tempo parou. Aquilo não podia estar acontecendo. Minha mãe, a pessoa que eu mais amava no mundo, prestes a matar a mulher que eu não sabia mais o que sentia. E a Eduarda, minha irmã, ali no meio, desesperada. Minha mãe apertou o gatilho, mas antes que o tiro saísse, uma coisa inacreditável aconteceu. A Eduarda se jogou na frente da Camila. O tiro pegou em cheio no peito dela. A Eduarda cambaleou, olhou para mim com um sorriso fraco. Eu te amo, papai, ela sussurrou, e caiu nos meus braços. O caos se instalou, e eu gritava, desesperado. A Camila tentava estancar o sangue. Minha mãe estava parada, olhando para a cena com um sorriso demente no rosto. De repente, ela começou a rir. Uma risada alta, estridente, que me dava calafrios. Eu consegui, eu protegi você, meu filho, ela gritava. Eu não conseguia acreditar. A minha mãe tinha enlouquecido de vez. Enquanto eu tentava socorrer a Eduarda, a Camila se levantou e foi em direção à minha mãe. Você é um monstro, ela gritou, com ódio na voz. Você destruiu a vida de todos nós. E então, a Camila fez uma coisa que eu nunca imaginei que ela fosse capaz de fazer. Ela pegou a arma da minha mãe e apontou para ela. Chegou a sua hora, desgraçada! Ela gritou, com os olhos cheios de fúria. Minha mãe não esboçou reação. Continuava rindo como se nada estivesse acontecendo. A Camila apertou o gatilho, mas antes que o tiro saísse, eu me joguei na frente da minha mãe. O tiro pegou em cheio no meu ombro. A dor foi tão forte que eu quase desmaiei. Eu caí no chão, gemendo de dor. A Camila e a minha mãe me olhavam em choque. Por que você fez isso, Ricardo? A Camila perguntou, com a voz embargada. Eu não consegui responder. A dor era insuportável. De repente, a minha mãe se abaixou e pegou a arma da Camila. Eu vou acabar com isso de uma vez por todas, ela disse, com uma voz fria, e apontou a arma para ela mesma. Eu tentei impedi-la, mas era tarde demais. Ela apertou o gatilho. Um tiro, um grito e o silêncio. A minha mãe caiu no chão, morta. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Em um espaço de poucos minutos, a minha irmã e a minha mãe tinham morrido. E
Eu estava ali, ferido, sem saber o que fazer. A Camila se ajoelhou ao meu lado e me abraçou forte. Eu sinto muito, Ricardo, ela disse, chorando. Eu sinto muito por tudo o que aconteceu. Eu não consegui responder. As palavras me faltavam. De repente, a sirene da polícia começou a soar. Eles estavam chegando. Eu sabia que a minha vida tinha acabado de mudar para sempre. Mas o que eu não sabia era que a maior surpresa de todas ainda estava por vir. Enquanto os policiais me levavam para a ambulância, eu vi o Giovanni. Ele estava parado do outro lado da rua, me olhando com um sorriso estranho no rosto. E de repente, ele fez um sinal com a mão. Um sinal que eu conhecia muito bem. Era o sinal que a minha mãe fazia quando ela queria me dizer que me amava mais do que tudo no mundo. Aquilo não podia estar acontecendo. O Giovanni, ele era filho da minha mãe? Ele era meu irmão? A ambulância partiu em disparada para o hospital. Mas a minha mente ficou presa naquele momento. O Giovanni, meu irmão. O Giovanni, o cúmplice da minha mãe. O Giovanni, o responsável por tudo o que tinha acontecido. A minha vida era uma mentira, uma farsa, uma tragédia sem fim. E eu não sabia o que fazer. No hospital, tudo era branco, frio, distante. A dor no ombro latejava, mas a dor na alma era pior. Giovanni, meu irmão, a ficha não caía. Como a minha vida podia ter virado esse circo dos horrores? O detetive Silva apareceu, com a cara fechada. Precisamos conversar, Ricardo. Tem muita coisa que você não sabe. E lá veio mais bomba. Aparentemente, a minha mãe era uma figura lendária no submundo do Rio. Uma mulher fria, calculista, capaz de tudo para proteger os seus. E o Giovanni era o braço direito dela, o capanga de confiança. Eles estavam planejando isso há anos, Ricardo. A sua vida cada passo seu estava sendo monitorado, explicou o detetive. A sua mãe era obcecada por você. E o Giovanni faria qualquer coisa por ela. Mas por quê? Por que tanto ódio? Por que tanta destruição? O detetive suspirou. A sua mãe era doente, Ricardo. Psicopata. Ela achava que estava te protegendo. Mas no fundo, ela só queria te controlar. Controlar. A palavra ecoou na minha cabeça. Era isso. A minha mãe queria me controlar. E o Giovanni era o seu fantoche. E a Eduarda? Perguntei. A voz embargada. Ela sabia de tudo? O detetive fez uma cara triste. A Eduarda era uma vítima, Ricardo, manipulada pela sua mãe desde criança. Ela achava que estava se vingando de você, mas no fundo, ela só queria o seu amor. Amor, uma palavra tão pequena, tão distante da minha realidade. Eu tinha perdido tudo. Minha família, minha sanidade, minha vida. E o Giovanni, onde ele está? Perguntei. O detetive sorriu, um sorriso frio. Preso, Ricardo. Vai passar o resto da vida na cadeia. Ele confessou tudo. Justiça. Talvez. Mas a justiça não traria a Eduarda de volta. Nem apagaria a dor que eu sentia. O detetive se levantou. É isso, Ricardo. A sua vida está em suas mãos. Faça o que achar certo. E me deixou sozinho. No quarto branco, frio, distante. Eu olhei pela janela. O rio lá embaixo pulsava. A vida seguia, indiferente à minha tragédia. Eu precisava recomeçar. Mas como? Por onde começar? De repente, meu celular topou. Um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Ricardo! Uma voz feminina sussurrou do outro lado da linha. Preciso te contar uma coisa. A voz era familiar, mas eu não conseguia identificar. Quem é você? Perguntei, a voz tremendo. A voz riu. Uma risada macabra que me deu calafrios. Você vai descobrir, Ricardo.
Mas não agora. E desligou. Quem era aquela mulher? O que ela queria? E o que mais estava por vir? A minha vida era um livro aberto, com páginas e mais páginas de mistério. E a próxima página estava prestes a ser escrita. Alerta máximo, galera! A treta não acabou! Você precisa se inscrever agora no canal. É a única forma de descobrir o que vai acontecer com o Ricardo. Esmague o botão de like agora. Mostre que você é fã de verdade. Inunde a seção de comentários com suas teorias. Eu quero saber o que você achou desse final. E por último, mas não menos importante, compartilhe esse vídeo com 5 amigos agora. Eles precisam conhecer essa história. Não espere nem mais um segundo. Mostre o seu apoio. Só os verdadeiros fãs vão entender o que eu estou pedindo. Vamos lá!